Olá a todos, meu nome é Gabriel, eu sou acadêmico do segundo ano de Medicina da Unipar e hoje, através do meu projeto, eu vim falar para vocês um pouquinho em relação ao Alzheimer, a prevenção e os riscos dessa patologia no Brasil. Bom, para se entender primeiro o trabalho, faz necessário entender o que é a doença de Alzheimer. Bom, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente as células responsáveis pelas principais funções do sistema nervoso central. Ela se mostra em manifestações cognitivas, como a perda de memória progressiva recente, ou seja, os pacientes que demonstram os primórdios dos sinais e sintomas esquecem de fazer coisas do cotidiano simples, como esquecer o fogão ligado, como esquecer de temperar a comida. Dependendo do grau da doença e a gravidade dela, ela também demonstra como sinais e sintomas de distúrbios comportamentais, como agressividade, alucinações e até mesmo a depressão. Bom, o objetivo do trabalho, como já foi dito, foi fazer um levantamento dos principais fatores de risco da doença no Brasil. Aqui nesse slide eu quis demonstrar um pouquinho sobre alguns dados em relação ao Alzheimer. Esses dados foram tirados da plataforma do Cielo, representando dos anos de 2010 até 2020. Ela mostrou que os principais pacientes que tiveram diagnóstico positivo do Alzheimer tiveram idade superior a 65 anos. Houve então um aumento de 7,6% para 7,9% entre esses 10 anos, resultando cerca de 55 mil novos casos por ano, ou seja, um aumento bem significativo. Os principais fatores de risco dela tem que a idade, como já foi dito, a predisposição genética é um dos principais fatores de risco, a exposição de agrotóxico, o grau de escolaridade também. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais detalhado em relação a isso. A hipertensão e a demência e alguns efeitos benéficos redutores do colesterol, o HDL e o LDL. Bom, aqui eu quis demonstrar um pouquinho sobre as diferenças entre as pessoas que possuem o alto grau e o baixo grau de escolaridade quando se tem o diagnóstico do Alzheimer. Em relação ao baixo nível de alfabetização, ou seja, um baixo grau de escolaridade, acontece com que há uma decadência na receptividade das sinapses cerebrais, resultando numa baixa reserva de cognitiva. Ou seja, a reserva cognitiva é a capacidade que a pessoa tem de armazenar informações durante o longo da vida. E isso tudo, juntando todos esses fatores, resulta numa alta vulnerabilidade para desenvolver o Alzheimer. Em relação ao alto grau de escolaridade, tem-se que as pessoas que possuem isso, o alto nível de alfabetização, vão se demonstrar camufladas aos primórdios dos sinais e sintomas do Alzheimer. A prevenção dela é feita através de atividades simples que estimulam a cognição e fazem grande diferença, como jogar cartas, palavras cruzadas, assistir livros, aprender algum outro idioma, aprender a tocar instrumentos. Porém, a principal dela é a atividade física, porque ela estimula o processo de formação de novos neurônios no cérebro e principalmente por conta da sua plasticidade cerebral ao fazer ela. A conclusão que eu tive nessa doença, que o Alzheimer ela pode se tornar uma doença grave, conforme a gravidade, e ela está presente em todas as regiões do Brasil. E os principais atingidos por ela, eu acredito que sejam os familiares e não o próprio paciente em si, porque são os familiares que acompanham a evolução dela no paciente. O paciente simplesmente não tem consciência do que está acontecendo com ele por causa do esquecimento da, das coisas rotineiras, né, das coisas recentes. E, e faz, então, eu acredito que faz necessário uma atuação efetiva do nosso Ministério da Saúde para criar mecanismos estatísticos e efetivos para a prevenção desta e para que haja uma maior informação dela no nosso Brasil e no nosso cenário brasileiro em relação aos tratamentos e à prevenção dessa patologia. Agradeço a todos, espero que eu tenha feito uma introdução breve em relação a esse assunto. Espero que tenham gostado. E é isso, muito obrigado